Olá, quintos anos! Hoje é dia 31 de agosto e nós vamos continuar a nossa revisão na disciplina de língua portuguesa. Peguem sua apostila e vamos trabalhar. Nós vamos continuar na página 30, lembrando que as questões que vão a seguir agora são referentes à página anterior. Então, voltem lá, leiam novamente o textinho da Ana Maria Machado para a gente poder responder. Letra E. Escreva o que a Ana Maria Machado aponta nos livros de Monteiro Lobato que estão presentes nos livros dela. Letra F. O que a Ana Maria Machado considera a grande diferença nos livros de Monteiro Lobato? Letra G. Você conhece algum livro de Monteiro Lobato? Sim ou não? E escreva qual livro você conhece. Número 14. Releia o que diz Maurício de Souza sobre suas leituras na infância. Meus pais sempre traziam gibis e livros para casa. Brucutu, Dick Tracy, Spirit, Capitão Marvel, Ferdinando e Corto Maltese foram meus quadrinhos na infância, mas logo senti que só os quadrinhos não bastavam. Comecei a ler livros do Monteiro Lobato e do Machado de Assis. Letra A. Circule o que aparece entre aspas. Depois, analise a função delas nesse contexto e assinale X na resposta correta. As aspas foram usadas para destacar o título de livros e jornais ou destacar o título de revistas em quadrinhos. Letra B. Você já ouviu falar em alguma das revistas em quadrinhos citadas por Maurício de Souza? Se sim, digam qual. Letra C. Porque Maurício de Souza disse, mas logo senti que só os quadrinhos não bastavam. Justifique sua resposta. Letra D. Que autores Maurício de Souza lia na infância? Tem dúvida? Volta no textinho lá em cima, lê novamente para pegar os nomes. Página 31, letra E. Como ficaria o depoimento de Maurício de Souza caso fosse escrito por outra pessoa? Comece assim. Lá no texto inicial estava escrito meus pais. Aqui ele já começou seus pais. Então, na verdade, trocou-se a pessoa. Não é mais ele que está contando. Agora é alguém que está falando sobre a história dele. Letra F. De que revista em quadrinho você mais gosta? Essa revista é pessoal. Então, são vocês que têm que pensar no que vocês gostam de ler agora. Número 15. Releia o que disse Eva Furnari e faça as atividades. Minha mãe dava importância para os livros, contava histórias, o que acho que faz muita diferença. Um dos livros que mais me marcou foi Nueve Novelle, Novas Novelas, de Hans Christian Andersen. Essa coisa de fantasia influenciou a minha obra. Letra A. Quem era a pessoa que contava histórias para Eva Furnari? Letra B. Quem em sua casa conta ou já contou histórias para você? Essa resposta é pessoal, então é você que tem que pensar agora. Letra C. Circule o título do livro que mais marcou a infância da escritora Eva Furnari, depois complete as frases. Então, agora, primeiro, vocês têm que voltar lá no textinho, procurar o título do livro e circular. Agora que já circularam, aí vocês vão responder. O título do livro aparece entre. Entre o quê? O que está aparecendo para destacar o título? A tradução do título do livro para o português aparece entre. Olhem lá. Ele está entre o quê? O que está aparecendo? Como é que é o nome daquilo ali? Letra D. Segundo Eva Furnari, o que influenciou as obras que ela escreveu? Letra E. Você conhece alguma história do escritor Hans Christian Andersen? Qual? Resposta pessoal. Letra F. Como ficaria o depoimento da Eva Furnari caso fosse escrito por outra pessoa? Lá em cima, no textinho, começa com minha mãe. Quer dizer, ela está falando. Se vocês fossem reescrever, que é o que vocês vão fazer agora, trocando a pessoa, que não seria a minha mãe, vocês devem começar com a sua mãe. Então, comecem escrevendo. Sua mãe dava importância para e continuem. Página 32, número 16.
Releia o que disse Rubem Alves, depois responda às questões. Comecei a ler quando meu pai perdeu todos os bens e tivemos que nos mudar para o interior. Eu me divertia correndo e lendo muito, mas os livros que li na infância não influenciaram minha obra. Um deles foi o Almanaque do Jeca Tatuzinho, de Monteiro Lobato. Também tem o Tartarim de Tarascon, de Alphonse Daudet, um dos melhores que li até hoje. Letra A. Quando Rubem Alves começou a ler muito? Letra B. Os livros que ele leu na infância influenciaram sua obra? Sim ou não? Assinalem uma opção somente. Letra C. Qual dos livros a seguir ele considera um dos melhores que leu? O Almanaque do Jeca Tatuzinho do Monteiro Lobato ou o Tartarim de Tarascon de Alphonse Daudet? Letra D. Reescreva o depoimento de Rubem Alves como se você estivesse contando. Então, aqui vocês vão reescrever, vão fazer aquele pedaço todo lá em cima, aquele texto, vocês vão escrever aqui embaixo. Lá é ele que está contando. Ele começou assim: Comecei a ler quando meu pai perdeu todos os bens. Aqui, vocês é que vão estar contando. Então, assim, começou a ler quando seu pai perdeu. Continuem escrevendo. Não esqueçam de ir mudando as palavras quando for necessário, para que o texto possa ficar coerente. Página 33, questão 17. Releia o que disse a escritora Ruth Rocha, depois faça as atividades. Um livro que marcou minha infância foi Reinações de Narizinho, o primeiro da série do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu li. Acho que a minha obra tem muita influência do Monteiro Lobato. Penso muito como ele, porque é com ele que entra o humor na literatura. Letra A. Porque Ruth Rocha diz que sua obra tem muita influência de Monteiro Lobato? Letra B. Segundo Ruth Rocha, quem introduziu o humor na literatura? Letra C. Que personagens você conhece que fazem parte do Sítio do Pica-Pau Amarelo do Monteiro Lobato? Aqui vocês têm que pensar quais são os personagens que vocês conhecem. Letra D. Reescreva o depoimento de Ruth Rocha como se você estivesse contando. Aqui vocês vão fazer parecido com o que vocês já fizeram nas partes anteriores. Então, lá diz assim, um livro que marcou minha infância. Então, vocês vão começar, um livro que marcou sua infância. E continuem. Página 34, questão 18. Releia o que diz Iraldo sobre suas leituras na infância. Minha infância foi povoada de quadrinhos. Consegui guardar toda a minha coleção das edições maravilhosas, com a qual iniciei minha descoberta na literatura. Li Monteiro Lobato, Viriato Correia e um autor mineiro chamado Clemente Luz. Meus verdadeiros amigos de infância, porém, foram Batman, Super-Homem, Capitão América e outros. Letra A. Segundo Ziraldo, o que o levou a descobrir a literatura? Letra B. Dizer que sua infância foi povoada de quadrinhos é o mesmo que falar que ele não lia revistas em quadrinhos ou tinha muitas revistas em quadrinhos. Letra C. Que autores Ziraldo leu na infância? Letra D. Quais foram os verdadeiros amigos de infância de Ziraldo? Letra E. Como ficaria o depoimento de Ziraldo se fosse escrito por outra pessoa? Aqui vocês vão reescrever novamente, como vocês já fizeram nas atividades anteriores. Então, a parte que está em amarelinho lá começa assim: minha infância foi povoada. Então, agora vocês estão contando. Então, sua infância foi povoada. Continue escrevendo e mudando o que for necessário. Página 35, questão 19. Releia o depoimento de Pedro Bandeira sobre suas leituras da infância. Reinações de Narizinho me marcou, e além disso, Narizinho foi minha primeira namorada. Creio que tentei imitar o processo construtivo de livro na minha primeira obra, o dinossauro que fazia au-au. Confesso outro professor,
O cinema, com a rapidez dos roteiros e dos cortes. Letra A. Sublinhe o que aparece entre aspas. Letra B. Copie aqui o que aparece entre aspas de acordo com a sua função. Então, agora aqui vocês vão ver o que vocês sublinharam lá em cima no texto, que está entre as aspas, para poder escrever. Primeiro, destacar o título de obras literárias. Depois, enfatizar ou ironizar uma palavra. Letra C. Localize e copie do texto o título do livro que marcou a infância do escritor Pedro Bandeira. O título do primeiro livro escrito por Pedro Bandeira. Letra D. Além dos livros que leu, que outra manifestação artística influenciou a obra do escritor Pedro Bandeira? Letra E. Como ficaria o depoimento de Pedro Bandeira se fosse escrito por outra pessoa? Aqui vocês vão reescrever novamente, mudando as palavras, verificando as mudanças quando ela for necessária. Página 36, questão de número 20. Leia alguns dos lançamentos de livros infantis na 21ª Bienal e relacione-os às respectivas capas. No primeiro pedacinho verde, diz assim: Joãos e Marias. Maria Mole e João Teimoso viraram um poema em Que João é esse? Que Maria é essa? Então, aqui vocês vão relacionar, vão olhar as capas e vão relacionar. Humor sem palavras. Histórias engraçadas não precisam de palavras. Em Bruxinha Zuzu e Gato Mil. No outro, Terráqueo como a gente. Um garoto chinês ganha uma nave espacial do pai em O Menino da Terra. O último lá, As Cores de Giotto. Ele se especializou na pintura de santos e anjos em Um Céu Azul de Giotto. Então, agora observem as capas e relacionem um com o outro agora. As duas perguntas abaixo são pessoais, então cada um vai responder com aquilo que já viu ou já leu. Letra A. Quais desses livros você já leu? Letra B. Tem algum deles de que você gostou muito e quer indicar para os colegas? Qual? Nossa aula de hoje termina por aqui. Não esqueçam de curtir e comentar o vídeo. Se cuidem. Até a próxima aula e beijos!